poder acessar o WhatsApp, por exemplo. Eu sei que algumas operadoras dão só o WhatsApp, aí eu penso em alguma outra forma, de repente, compartilhar no WhatsApp. Bom, mais uma aula. Eu tenho tentado sempre pegar um pouquinho das aulas anteriores para o pessoal que chegou agora e está perdido. Eu estou falando sobre a relação entre a informação e a verdade. E aí já falei muito sobre essa relação entre a informação e a verdade, e hoje a gente chega no patamar de como que a informação ela pode ser usada no jogo social. Então, primeiro eu vou explicar o que é informação. Informação é o conteúdo da mensagem. Para que essa informação ela se transforme em conhecimento, ela precisa ser interpretada. E essa interpretação ela se dá a partir de um indivíduo que ele tem desejos, vontades, interesses, e tudo isso influencia no processamento dessa informação. O que você lembra não é a informação. O que você lembra é o que essa informação significa para você. Então, você viu uma pessoa bonita passando, você vai processar essa informação de uma maneira própria, individual, diferente de outra pessoa vendo essa informação, mas que não acha essa pessoa bonita. Num caso tem um interesse e no outro caso não tem um interesse. Então vai gerar conhecimentos diferentes sobre isso que está passando, que está sendo visto, a pessoa passando, a pessoa andando. Tá. E o que é o jogo social? O jogo social é essas relações dos indivíduos com o conhecimento, mas também as relações entre indivíduos. Por quê? O conhecimento, ele não é apenas gerado a partir dessa vontade pessoal. Até porque essa vontade pessoal, ela tem a ver com o outro e com o mundo ao redor. Uma pessoa que nunca viu uma palmeira e não sabe que palmeiras existem e não faz ideia do que seja uma palmeira, ela vai ser influenciada, mas não por palmeiras, porque para ela, palmeira, ela não sabe o que é, não existe. Como nós somos seres sociais, estamos interagindo com outras pessoas, isso muda a forma que nós pensamos, isso muda a forma como nós interagimos com o mundo, isso muda a forma como nós processamos a informação. Para explicar como é que acontece isso e se dá para entender de maneira objetiva como que esse processo de conhecimento do mundo acontece, a gente utiliza a ideia de uma trama de tecido. Se você olhar bem a trama do tecido, é um monte de fiozinhos cruzados e de uma determinada forma, de maneira que aquilo lá fique uma trama, aquilo lá fique uma coisa coesa. Mas cada um desses fios, ao mesmo tempo, ele puxa outros fios. Quando um tecido desfia um fiozinho, uma linhazinha, se você puxar aquela linhazinha e você puxar, o tecido vai se desfazendo, fica uma coisa linda. Seria mais prático você pegar esse pedacinho de linha que está desfiado e cortar. Porque se você puxar, vai fazer um estrago tremendo. E o que é cada um desses fios? Cada um desses fios são as nossas interações. Todas elas, sociais ou não, com o mundo externo, e aí outras pessoas estão nesse mundo externo. Então, cada um desses fiozinhos influencia nos outros fiozinhos todos. Cada coisa que a gente vê influencia na nossa relação com o mundo e na nossa relação com outras pessoas. E também essa relação com outras pessoas influencia nossa relação com o mundo e nossa relação com as pessoas. Então, essa trama é a mesma coisa que acontece em termos de linguagem. Como a linguagem surge?
A linguagem surge a partir de várias interações, que são interações comunicacionais, comunicações que você expressa e uma intenção consciente ou não, mas aí quando você tem a consciência dessa comunicação, se forma aí um tipo de linguagem, mas não necessariamente uma consciência daquilo que você está expressando. Você tem uma intenção de comunicar algo, mas o resultado pode ser diferente do que você esperava. Você pode ser entendido de formas não muito saudáveis para você, para o outro. Várias brigas podem ser causadas por falhas na comunicação devido a essa diferença entre o que você quer dizer e o que o que é entendido a partir do que você disse. Muitas brigas de relacionamento, por exemplo, acontecem porque você fala A pessoa entende B, responde C, e você entende que a pessoa não te escutou. Mas, na verdade, a conexão entre a informação que você expressa e a sua intenção ao expressar essa mensagem não necessariamente é a mesma coisa. Geralmente não é a mesma coisa porque a gente não tem a informação. Nós temos o conhecimento dela. E quando expressamos, temos o que a gente quer dizer e não efetivamente o que a pessoa vai entender. Então é um jogo. Por que é um jogo? Você fala com uma intenção de obter um certo resultado, mas não necessariamente esse resultado vai ser obtido. As relações sociais, elas também são um jogo desse tipo, onde cada jogada de interação com o outro forma um desses fiozinhos da trama. Então nós estamos num grande jogo e cada pessoa faz as suas jogadas, que são jogadas diante de um contexto, diante de interações entre o mundo e outras pessoas, e a reunião de todas essas jogadas e interações mudam as jogadas posteriores e concomitantes ao mesmo tempo, fazendo essa salada toda ser esse tecido que não é um contexto social. Porque um contexto social daria algo parado e estático. Mas essa trama aí, ela não é estática. Então, é um jogo, é um processo. As relações sociais e o conjunto dessas relações sociais, elas são um processo que continua e está sempre mudando. Então, é um jogo que está rolando as jogadas, e enquanto as jogadas rolam, as interações são feitas e mais jogadas são feitas e mais interações são feitas. E aí, o que é incluído nesse jogo social que faz esse jogo social mudar? Suas escolhas, suas expressões, suas ações no mundo. Então, está sempre recebendo mais coisa nesse jogo, mudando o jogo, acrescentando coisas ao jogo, virando a mesa do jogo, estabelecendo um novo jogo. Sendo que dentro desse jogo social, como cada pessoa estabelece um jogo linguístico e também um jogo individual com o mundo, você não tem apenas um jogo, você tem vários jogos, vários mini-jogos dentro de um ou mais jogos que, se você quiser entender, você vai buscar a origem daqueles resultados para tentar prever o que vai acontecer depois. E é disso que eu quero falar hoje. Como é que você pode utilizar informações para um jogo social onde você consiga o que você quer? Isso tem a ver com uma teoria chamada teoria do caos. Como é que é a teoria do caos? Se você conhece um contexto, a origem desse contexto e o porquê que esse contexto é assim,
e o como que esse contexto está se dando dessa forma, e também conhece quem está agindo nesse contexto, quais são as variáveis desse contexto, sejam pessoas ou eventos climáticos, ou enfim, qualquer coisa que varie, e você entender o que está sendo acrescentado novo. Então você tem um sistema, você tem um copo de água. Isso é um sistema. Está lá o copo, está lá a água. Aí você quer saber se você jogar uma moedinha dentro do copo d'água, se aquela água vai espirrar, se aquela água vai sair do copo. O que é o contexto? O copo e a quantidade de água que tem dentro dele. O que tem a ver esse contexto? Qual é a origem desse contexto? Da onde que veio aquela água? Quais são as propriedades daquela água? A temperatura da água? Se aquela água está numa superfície plana, se está na diagonal, se o copo é de vidro, se o copo é de plástico. O que é informação nova sendo acrescentada no sistema? A moedinha. Quais são os agentes? A física, o comportamento físico da água, comportamento físico do ar, a interação entre o ar e a água. Daí, se você conhece tudo isso e você joga a moedinha lá no copo, vai ter um resultado. Mas se você conhece todos esses fatores, você consegue prever esse resultado, porque esse resultado ele não é aleatório. Aquilo que nós chamamos de sorte, aquilo que nós chamamos de aleatório, nada mais é do que um conjunto de consequências que nós não conseguimos prever. Quando você joga a moedinha no copo, se você conhece todas as variáveis, ou boa parte das variáveis, você consegue prever o que vai acontecer. Então, essa consequência, que poderia ser entendida como aleatória, ela vai ser previsível. Então, qual é a diferença entre o aleatório e o previsível? Você conhecer o contexto, a interação entre os vários agentes, conhecer a informação nova que está sendo adicionada. Quando você pega um dado, e você joga o dado, o resultado é aleatório se você não conhece todos os fatores, a temperatura, o peso do dado, exatamente em que posição que o dado foi jogado, porque se você souber tudo isso, a força com que o dado foi jogado, o ângulo em que o dado foi jogado, a superfície em que o dado vai tocar, se você conhecesse tudo isso, você saberia exatamente o resultado do dado. Então, sorte apenas é um conjunto de consequências que nós não conseguimos prever, e aí não é sorte, azar. Mas quanto mais informações você conhece, mais apurado, mais exato é a sua previsão do que vai acontecer. Previsão. Ver antes um carro vindo na sua direção, você faz isso. Todos nós fazemos essas previsões. O carro está desgovernado indo na sua direção. Você não vai sair da frente? Você vai sair da frente. Se você está vendo o carro, se você pode sair da frente, se não tem nada que te impeça de sair da frente, e você não quer morrer, você vai sair da frente. Você é um adivinho? Você controla a sorte? Não. Você fez uma previsão com base nas informações que você tinha. A todo momento nós fazemos isso. Seja na linguagem, seja na interação da nossa mente com a informação que chega, seja na interação do jogo social. Nós fazemos essas previsões. Embora nem sempre a gente tenha consciência dessas previsões. Então, se agora nós percebemos que o jogo social não é aleatório, não é sorte, se buscarmos conhecer o máximo de fatores, o máximo de variáveis, o máximo do contexto, o máximo dos agentes ali envolvidos, o máximo das informações que são inseridas novas, mais poder de previsão
nós vamos ter. Nós vamos poder prever um cenário futuro com mais exatidão. Por exemplo, em relação à pandemia aí do coronavírus. Não tem cura. Não tem tratamento. Não tem cura, não tem tratamento. Algumas pessoas morrem, outras ficam doentes e ficam meses sentindo dores e passando mal e com sintomas aí graves, e outras se curam, ficam boas. Mas não tem cura, não tem tratamento. Então, é sorte? Não, tem uma causa aí biológica, fisiológica, que eu não faço ideia, porque algumas pessoas ficam no estado grave e outras não. Mas temos aí um contexto. Quais são os agentes? Eu, você, toda a sociedade, governo, todo mundo que pode fazer algo é um agente aí nesse sistema Brasil diante do vírus, diante da pandemia. Quais são as coisas novas? O que tem de acontecido novo? Por exemplo, estão reabrindo restaurante, estão reabrindo bar. Tem a perspectiva aí de que daqui a um mês e meio, comece a se conversar algo sobre abrir as escolas. Não agora, mas daqui a um mês e meio aí, sei lá, estamos em julho, de repente em setembro vai reabrir as escolas. Então, esses são os elementos novos sendo inseridos. O que vai acontecer a partir desse contexto? Se vai ter mais gente na rua e não tem cura, não tem tratamento, vai ter mais contágio. Se vai ter mais contágio, mais transmissão do vírus, vai ter mais gente doente. Se vai ter mais gente doente, vai ter mais gente que vai morrer. Entendeu? Aí se diz, mas a curva está diminuindo. Né? O que seria a curva diminuindo? Tem menos pessoas ficando doentes. Bom, menos pessoas ficando doentes, por quê? Porque as pessoas estão em casa. Estão em casa e aí não tem transmissão. Mas se as pessoas saírem de casa, se não tem tratamento e não tem cura, por que elas não ficariam doentes? Digamos que a gente tem aí um mês em que a pessoa está doente e ela transmite. Depois de um mês ela não transmite mais. Se não tivesse nenhum caso, por um mês, nenhum caso por um mês, se só dura a transmissão um mês, não teria mais gente que transmitiria, e aí as pessoas não iam mais ficar doentes porque não teria mais ninguém transmitindo. Mas aí a gente analisa o contexto. Quantas pessoas foram testadas? Quantas pessoas a gente sabe que estão doentes agora? Eu não fui testado. Você foi testado? Alguém aí foi testado? Responde aí. Alguém foi testado? Eu não fui. Então eu não sei se eu estou doente ou não. Eu não sei se quando eu vou no mercado que eu pego a doença, eu não sei, porque eu não fui testado. E o número de testes é muito pequeno. Se o número de testes é muito pequeno, a maioria das pessoas não faz ideia se está doente ou não, e o vírus está rolando. Então, se reabrir, como é que pode não piorar as coisas? Então, isso é um exemplo de como é que você pode usar uma informação, processar essa informação, como forma de você lidar com o jogo social. Aonde que esse jogo social compreendido dessa forma vai te ajudar? Você sabendo que não tem cura, que não tem tratamento, e que, por essa previsão, que é provável que as pessoas fiquem doentes, porque vai se voltar a transmitir, você vai fazer o seguinte: opa, eu não vou sair de casa. Ué, se não tem cura, não tem tratamento, e as pessoas vão começar a perambular por aí transmitindo o vírus, e eu sei disso,
por que eu vou arriscar? Se eu posso diminuir as chances de pegar e até morrer, por que não fazer isso? Então, o jogo social, compreendido dessa forma, ele pode ser utilizado para o seu próprio benefício, nesse sentido de evitar uma armadilha nessa interação social, aonde nem sempre a informação gera um conhecimento verdadeiro, às vezes gera um conhecimento falso, mas também pode ser utilizado a fim de manipular. Como assim manipular? Imagina que você você tem uma intenção de fazer com que as pessoas acreditem que não há uma pandemia, que já está tudo resolvido, que não tem ninguém ficando doente. Sabendo desse jogo social, sabendo dessas interações nem sempre terem a ver com a verdade, pode ter a ver com o preconceito das pessoas, o que você faz? Você solta umas informações, uns boatos, para deixar as pessoas confusas. Por quê? Lembra que eu falei que as pessoas, elas sempre julgam as situações a partir daquilo que elas interpretam do mundo à volta delas? Se você joga mais informação para ser processada por essas pessoas, às vezes essas informações elas vão ser contrárias. Às vezes essas informações elas não vão ser iguais, elas vão ser opostas. Aí, se a pessoa tem duas informações tendência por uma ou por outra, ela vai, e agora? Qual que está certo? Esse aqui está certo, esse aqui que não está certo. Então, ela fica na dúvida. Ah, não tem tratamento. Mas aí eu vi numa notícia que tem tratamento. Não tem cura. Mas eu vi uma notícia que a vacina está sendo testada. Está aumentando o número de casos. Mas aí disseram que está diminuindo. Aí você fica na dúvida. Porque as informações chegam, mas elas não chegam com um conteúdo dizendo isso é verdade, isso não é verdade. Não, elas chegam. E você vai processando aquelas informações que as duas são informações, as duas têm o mesmo peso, do seu jeito, da sua maneira e a partir das suas interações sociais, mas você não tem como saber, a não ser que duvidando que aquela informação seja verdadeira, você procure, pesquise. Mas isso demanda um questionamento. Isso demanda que você pare e pense. Ué, se eu não sei se é A, se eu não sei se é B, talvez A esteja errado, talvez A e B estejam errados. Então eu preciso procurar alguma outra fonte, eu preciso procurar algo que me dê a certeza. Só que esse questionamento, que é um questionamento filosófico, ele não é um questionamento comum. Como? Isso eu falei algumas aulas atrás. Como as pessoas têm a tendência a receber essa informação e interpretar essa informação segundo a sua vontade e não questionar essa informação se ela estiver coerente com aquilo que você previamente acredita, previamente concorda, você não vai se questionar. Se você ouve falar algo o qual você já atribui credibilidade, se você ouve falar algo no qual você já deposite sua crença, que você já, isso aqui já está certo, você não vai questionar. Você vai repetir, você vai reverberar como se fosse verdade, porque você recebeu e te pareceu evidente enquanto verdade. E aí você multiplica isso no jogo social e você bota no jornal, você bota na TV, você bota no rádio, você bota no Twitter, você bota no Facebook. E aí você complementa essa tentativa de fazer com que aquilo que está sendo dito seja
considerado verdade por alguém que não questiona, por um conceito de verdade consensual. Ou seja, quando você vê todo mundo à sua volta falando que aquilo é verdade, você tem tendência a acreditar que aquilo é verdade. Mas quem é esse todo mundo? Quem é esse que estabeleceu aquela informação? Quais são os interesses, quais são as intenções por trás daquele que está colocando aquela informação? Digamos que eu tenho um site e eu ganho um dinheiro lá relativo ao número de acessos àquele site. Relativos ao número de acessos, e não ao conteúdo e à qualidade do que eu estou mostrando no site, mas ao número de acessos. Se o meu objetivo é dinheiro e não prestar um serviço confiável, o que vale mais? Colocar uma informação verdadeira ou colocar uma informação bombástica, polêmica, que chame atenção, que seja compartilhado, que as pessoas, uhul, tá lá, vamos compartilhar e tal. Exatamente. Então você cria a confusão nas pessoas que não sabem qual informação é verdadeira e aquelas que não vão questionar vão repetir aquela notícia falsa, mas você está alimentando apenas um interesse que não é da verdade, não é o fim da pandemia, é um interesse financeiro. É simples assim. E aí eu não estou falando do aspecto nem jornal, site, ou do aspecto político, presidente, governador. Não. Estou falando do aspecto humano. Nós fazemos isso. Quantas vezes você presenciou uma cena de alguém querendo chamar atenção? E para chamar atenção, se valia não de efetivamente uma causa justa, mas de chorar ou ficar irritado, não de verdade, mas simulando para chamar essa atenção. Uma criança no shopping, que ela se joga no chão e começa a chorar como se tivesse sido maltratada, a fim de conseguir um brinquedo, a fim de conseguir um chocolate. Ela sabe que isso que ela está fazendo é para chamar atenção. Mas qual é o efeito? As pessoas à volta, elas vão se compadecer, uma criança chorando, essa mãe vai se sentir mal. Então, nesse jogo social, a mentira que causa a confusão leva aquele que não entende jogo social a jogar não o seu jogo, mas jogar o jogo de outra pessoa. E aí, essa mãe, esse pai que não conhece esse jogo social da criança se jogando no chão, vai lá comprar o doce e dá na mão da criança. O que a criança vai fazer? Essa jogada funciona. Vou fazer isso de novo da próxima. E isso vai se repetir até ela ter 30 anos. Ah, você não vai comprar minha Ferrari? Ah, vou me matar. E não é com agressividade que se resolve isso. Porque se você parte para agressão em relação à criança, você está fazendo o jogo dela. Você está perdendo o controle e está fazendo o jogo de uma criancinha lá de 5 anos. Partir para agressão, bater na criança, dar uma palmada na criança, é fazer o jogo da criança. Porque o objetivo da criança qual é? Te desestabilizar, te descontrolar. E ela faz isso de maneira intuitiva. A criança não é um gênio que imagina, eu vou me jogar no chão para conseguir. Não, ela faz isso de maneira intuitiva. Ela faz isso de maneira quase que instintiva mesmo. E quando o pai e mãe sai do controle, seja para fazer a vontade da criança, seja partindo para agressão, e não só agressão física, falar em voz alta, gritar,
Isso não vai resolver, porque você está fazendo o jogo da criança em estabelecer o seu descontrole. Exemplo, tá um jogo social onde uma turma estabelece lá um esquema de a aula precisa ser sabotada. Vamos sabotar a aula. Aí um começa a pegar a tampinha, o outro vira para o lado e começa a conversar. O outro pega as bolinhas e começa a jogar. E tá ali o jogo social. Digamos que o professor perca o controle e taque o apagador na parede. Pá, faz um barulhão. Isso aí, ele está fazendo um jogo. Não o jogo dele, ele está jogando segundo o jogo de outra pessoa, segundo os interesses de outra pessoa. A jogada dele está favorecendo os alunos, e não ele mesmo ou uma aula. Ele está favorecendo os alunos. Então, o que ele pode fazer? Sentar e chorar? Sentar e se desesperar? Não, besteira. O que ele pode fazer? Ele pode não fazer nada, esperar toda aquela energia se dissipar. Ele pode ignorar aquilo e continuar falando mesmo que ninguém escute. Ele pode aproveitar o interesse individual de cada um a fim de amarrar aquilo e mostrar algo em relação a esse interesse. Tá fazendo barulho com a garrafinha? Use o barulho para explicar o que você está falando. Tá conversando com o colega do lado? Use conversa. Use fofoca como um exemplo do que você está falando. E aí você está tomando o interesse presente naquelas pessoas como algo que vai motivar ali naquela hora a voltar sua atenção para você. Porque o interesse já existe. Se você coloca algo que está dentro daquilo que interessa, você vai ter esse foco, essa atenção se voltando para aquilo, porque você está dando o quê? Um motivo para que esse interesse se volte para isso que você está apresentando. Se você não fornece um motivo, você não vai ter um interesse. Não vai ter um interesse. Embora, quando você faz um barulhão, você cria uma motivação, essa motivação é muito instantânea. Falei disso aqui algumas aulas. Essa motivação instantânea, ela não é nem uma consciência reflexiva, é algo muito instintivo, é mais uma resposta, um reflexo do que efetivamente algo pensado. Corre! E aí a pessoa corre, é uma motivação. O motivo é algo mais eficiente para você ter atenção por vários minutos. A motivação é algo interessante para você ter atenção naquele instante, para ter uma resposta rápida. Então, como é que a pessoa pode lidar com efetivamente o que é o ser humano dentro desse contexto social? Se ele tem as informações, usar essas informações para entender o jogo e jogar de forma a vencê-lo. Seja com as pessoas ou de maneira competitiva, que eu acho que não é interessante. Acho melhor todo mundo ganhar. E se você não tem as informações? Coletar as informações. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa, quanto mais você olha para as coisas e pensa sobre essas coisas, mais conhecimento você gera, e mais conhecimento de qualidade, porque quanto mais você conhece, mais você separa o que vale a pena do que não vale a pena, mais você está preparado para o jogo social. Mais você está preparado para liderar a sua vida, ao invés de apenas ficar no joguinho de fulano, apenas jogar segundo que ciclano quer que você jogue. Você fazer as coisas de acordo com o que o outro quer, ou de acordo com o seu instinto quer, não leva você a vencer. Leva você a seguir um caminho que outra pessoa planejou, ou um caminho totalmente
natural que vai levar você a seguir seus instintos de maneira totalmente descontrolada. É o que você quer? Ficar descontrolado? Pensa. Você quer ser o seu cachorro que faz o cocô, depois cheira o cocô? Então, instinto nem sempre é uma coisa boa. Nem sempre é uma coisa boa. Então, 35 minutos já. Obrigado. Vou ficar aqui no meeting. Aí, quem quiser alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, responda aí. Obrigado. Até a próxima.